Eu sou Virgínia da Conceição Vidal Santo, 14 de 10 de 1974. E nasceu aqui? Sim, nasci no Baulilha mesmo. E os seus pais eram daqui também? Ambos eram de cá, sim. O meu pai era funcionário da Câmara de Ilha, como motorista, mas nos tempos livres era ferreiro. E a minha mãe trabalhava num posto de recepção de leite da cooperativa, ex-cooperativa agrícola da Beira e Ilhavo, e trabalhava no campo. Seu pai era o único ferreiro daqui? Foi o último ferreiro no ativo do Baulilha. Mas havia mais? Havia, porque o meu pai era filho e neto de ferreiros. E os meus tios, um deles já falecido, o outro ainda vivo, também faziam o trabalho. Mas eles trabalhavam, então era um negócio familiar? Começou por ser, só que depois cada um casou, foi um para cada lado, e o meu pai ficou com a forja na casa antiga dos meus avós, com o fole e os respectivos objetos. Eu tenho fotografias do meu pai com uns 7, 8 anos, sentado no banquinho a picar foicinhas, que era uma das atividades que se fazia nas forjas. Porque as forjas dos ferreiros do Baulilhavo era forja de trabalhar, fazer e arranjar alfaias agrícolas. Ok. Porque também há a questão do ferreiro de ferrar cavalos. Mas a da minha família não era esse o objetivo, era construir e arranjar alfaias agrícolas. Porque aqui vivia sobretudo a agricultura nessa altura? Sim, sim, sim. O que é que se produzia? Um bocado de tudo, cereais, batatas, alguns nabos de inverno. Antigamente era mais isso. E era mais para o consumo, para o seu próprio consumo ou para venda também? Não, já vendiam para fora. Já vendiam para fora. As terras aqui próximas? Sim, à volta. Já havia pessoas que vinham na altura de inverno dos nabos com pequenos caminhõezitos, quando começou a haver, buscar carradas de nabos para abastecer os lugares aqui à volta. Como é que foi o progresso do negócio? Já estava em declínio na altura em que ele estava em declínio porque já havia, pronto, a agricultura cada vez está mais mecanizada e era só mais as pessoas daqui, algumas pequenas alfaias que as padeiras traziam das gafanhas iam lá entregar pelo arranjar, era mais foicinhas para cortar umas ervitas, uma ou outra enxada para aterrentar, afiar e assim pouco mais. Estava em declínio, mas não... Pronto, porque a agricultura manual também estava, também entrou em declínio. E a sua mãe, então, trabalhava como? Trabalhou muitos anos, desde os 18, num posto de recepção de leite, que antigamente havia em várias aldeias aqui à volta, ela trabalhava no daqui, que pertencia à cooperativa agrícola da Beira e Ilhavo, que neste momento já faliu. A minha mãe também já faleceu, mas já começou por volta dos 18 anos. 18 anos? E ela, se fosse viva, tinha 88. Ok. Mas esse posto de recepção de leite, eu conheci presencialmente 2 espaços, mas ainda existe o primeiro espaço onde ele foi, um terceiro, que é lá em cima na zona dos cafés, que se vocês forem pela rua acima e repararem, tem um painel de azulejo alusivo à cooperativa. Foi aí que funcionou o primeiro posto de recepção de leite. Depois passou para um edifício da moagem Carlos Valente, tipo alugado. E depois o terceiro, que eu conheci, cheguei a ir medir o leite em vez da minha mãe, fica em frente à outra moagem, à moagem do Urbino Grave, numa casinha que fizeram já de propósito para isso. Mas o edifício primeiro original tem um painel de azulejo muito lindo. Isso ainda antes do 25 de Abril ou depois? Sim, não? Sim, a minha mãe já, eu nasci no ano do 25 de Abril, a minha mãe já trabalhou lá já antes. estava lá a trabalhar. Sim, sim. E o leite era daqui da aldeia? O leite era as pessoas que tinham 2, 3 vaquitas, tiravam o leite em casa e iam levar todos os dias de manhã à noite. E depois, quando eu me lembro e comecei a ir em vez da minha mãe, porque ela ao sábado de manhã às vezes ia vender, a hortaliça que tinha excesso ao mercado de Ilhavo, o leite ainda era medido para latas de 50 litros. Depois, mais tarde, vieram os tanques elétricos, que levavam 1500 litros. E então aí já só vinha o caminhão buscar uma vez por dia, ou mais para o fim, dia sim, dia não, porque, como era refrigerado, já aguentava. Mas de que eu me lembro de pequenina e quando eu comecei a ir, ainda eram as latas de 50 litros. Eles vinham todos os dias de manhã e à noite buscar as latas. Pois, não havia refrigeração, leite, sim. E as pessoas eram obrigadas a entregar uma cota de leite? Como é que funcionava? Tem ideia? Não, cada um entregava o que tinha. O que tinha, ok. Entregava o que tinha e era registado, era medido, numas medidas grandes, recebiam quinzenalmente. Ok. E tem ideia para onde é que ia o leite? Para a cooperativa agrícola da Beira e Ilhavo, sim. E daí se calhar depois, quando a cooperativa começou a ir abaixo e faliu, depois o caminhão que vinha
penso que já era da Laticupe, porque aquilo ainda funcionou uns anos, depois da minha mãe sair, que quando aquilo faliu, tenho uma outra prima que é que ficou, que ainda criava gado, tinha 2 ou 3 vaquitas, e é que ele ficou lá a medir durante um tempo, mas depois, pronto, os pequenos agricultores, assim, de 2, 3 cabeças de gado acabaram, e aquilo acabou por fechar. Mas já há 30 anos atrás, aquilo ainda tinha muita... Quando eu comecei a ir com 11, 12 anos ajudar a minha mãe a medir o leite para ela poder ir de manhã ao mercado, eram cerca de 60 pessoas. Era muita gente. É, pequenas quantidades, mas cada um levava o que tinha. E eles, pronto, a gente apontava, né? Era medida, era apontada e pagavam quinzenalmente. Quando eu comecei a ir, cerca de 60 pessoas da aldeia ainda entregavam leite. Já havia 2 pequenas vacarias, mas os outros, pronto, os particulares pequeninos eram à volta de 60. Ok. Entregavam o que queriam e ficavam também com algum para o seu consumo. Sim, porque aqui depois já havia o hábito de outras pessoas irem à casa dos agricultores buscarem 1 litro de leite todos os dias para o consumo diário. Pronto, Produzia-se queijo também com esse leite? Não, aqui nunca se produziu diretamente nas pessoas, não. O leite depois saía a manteiga, a antiga manteiga do papelinho, papel, não o plástico, da Aveiro, saía do leite daqui. Produziam em pequenas quantidades, pronto, tendo em conta as necessidades dos dias de hoje, em pequenas quantidades, mas saíam muitas centenas de litros de leite daqui. E tem as padeiras, são tão antigas e fazem par com os ferreiros. Porque eram as padeiras que alimentavam o trabalho dos ferreiros, porque traziam das Gafanhas, de Ilhavo, Aveiro não, porque já era cidade, mas das Gafanhas à volta e de Ilhavo traziam as pequenas alfaias para eles arranjarem. Era quando eu era pequena, lembro, era normal, as várias padeiras que havia aí, umas já iam de carro, outras começaram a ir de moto, mas passavam por lá por casa dos meus avós, deixavam as coisas, a gente punha o nome e depois elas iam buscar para entregar, faziam um intercâmbio, eram umas intermediárias entre o ferreiro e a população do campo, das freguesias aqui à volta. Quantas padeiras havia na altura, tem ideia? Antigamente havia muitas. Se calhar do tempo que eu me lembro devia de haver umas próxima de 20. Alguma da sua família? Sim, porque ainda tenho uma tia, quer dizer, prima do meu pai, que ainda cose só ao fim de semana, e as minhas tias diretas, irmãs do meu pai, eram padeiras também. Agora já estão reformadas, mas eram. Porque a minha avó e a nossa bisavó já era. A nossa avó e bisavó já era das origens da história do pão no Val de Ilhavo. A minha avó mal me lembra porque ela faleceu, eu era pequena. A minha avó paterna, que era padeira, eu mal me lembra. O meu avô ferreiro ainda me lembra, agora ela não. Mas lembra-me da padaria das minhas tias, porque fui lá criada, porque naquele tempo não havia jardim de infância ainda no Val de Ilhavo. A minha cerca e a dos meus primos quase todos foi saquinhos de farinha. Que de vez em quando nós virávamos, dizem elas. E a farinha vinha de onde? Das moagens daqui, porque há aqui 2 grandes moagens que também já têm muita história e começaram nas azanhas de água. Que antigamente aqui, pronto, está escrito e as pessoas mais antigas falam que havia bastantes azanhas porque têm as levadas. Pronto, tudo uma coisa está diretamente ligada com a outra. Mas essas 2 grandes daqui eram... De origem. Foram mecanizadas a partir das azanhas de água. É do Carlos Valente, que já era do pai dele, que por acaso o pai dele era primo direito do meu avô materno, e a outra era a do Grave lá em cima, que agora é do Sr. Urbino, mas que também já vem de trás e tudo tem origem nas azanhas. E a farinha que eles produziam é que... Alimentava aqui e à volta. E ainda hoje eles alimentam as padarias aqui na região distrito, garantidamente a maior parte das padarias são eles os 2 que alimentam. O negócio do seu pai, ele era ferreiro e tratava Pronto, sobretudo... era o ferreiro nos tempos livres, tinha o trabalho dele. Pronto, sim. Mas ele tratava sobretudo das alfaias das pessoas que viviam aqui, ou fazia trabalhos para fora? Não fazia para fora, fazia as daqui que levavam e era as padeiras que lhe faziam chegar o trabalho das senhoras das Gafanhas, da Carvalheira, da Ermida, pronto, de Ilhavo, algumas de Ilhavo. Imaginemos, elas iam vender o pão e traziam era um intermediário, sim. Era mais o jeito, é um negócio alimenta ao outro. Se calhar quando elas lhe traziam alguma coisa delas para ele arranjar, ele não lhe cobrava dinheiro, mas nada, aquilo era uma espécie de artesanato, nada muito caro, nem muito, com participação económica.
Havia outro tipo de negócios? Havia comércio aqui, mercearias, quando era mais... Já houve, antigamente havia, que eu me lembre, chegou a haver 4, a gente chamava as lojinhas, uma delas era a loja Itasca, as outras eram 3 lojinhas e uma também tinha, quase todas antigamente tinham um balcãozinho ao lado, tipo Tasca. Era a mercearia normal e vinho a granel, ao copo. Eram espaços de socialização na aldeia também. Sim, era o negócio. Era o negócio e o comércio daquele tempo. Sim, estudei em Ilha até ao 12º ano. Depois fui estudar para a Guarda. Eu sou educadora de infância foi fazer de profissão. mesmo Sim. o curso superior na Guarda? Sim, mas até ao 12º ano estudei na escola secundária de Ilha. Andei na escola primária de Valdilhavo e depois fui para Ilha. O jardim de infância não havia. Era a padaria das minhas tias. Pois, porque não... Quando é que o jardim de infância vem para aqui? Muito tarde? Se calhar há uns 20 e poucos anos, por aí. Isso não lhe sei dizer bem. Eu tenho uma afilhada que vai fazer 30 anos e essa já andou no jardim de infância. Há uns 30 anos, por aí que eles tenham, sim. No nosso tempo, pronto, há 40, já são muitos, há 40 e tal anos atrás não havia jardim. Havia primeiro ciclo, sim, sempre houve. E no edifício onde é hoje, que está remodelado, mas sempre houve, desde o tempo em que a escola primária era meninos para um lado, meninas para o outro, aqui já há muitos anos que há a escola primária. Não, eu andei lá em cima na escola primária, antes de ser agora centro escolar, mas tinha 2 salas, mas já estávamos turmas mistas. Além de estar na padaria com as suas tias, ao que é que Porque eu em pequenito, ora ficava dali, ora ficava do lado da minha mãe, que eu sempre me lembro da outra avó já velhinha de muletas, brincava com os meus primos pelo campo, nas levadas, caímos muitas vezes às levadas para ir à pesca. No verão, quando vinham os meus primos dos Estados Unidos, que tenho muitos tios lá emigrados, pronto, fazíamos assim umas brincadeiras que às vezes corriam mal, acabava sempre em água, coisas assim, umas morradelas, umas coisas grandes, mas brincadeiras de campo saudáveis. Mas iam à pesca, tentavam Íamos pescar? À pesca, na levada. O que é que pescavam? Na levada? Roubaquitos ou enguias, não havia mais. E as festas aqui da aldeia, quando era mais pequenita, mais jovem, o que eu só já me lembro a ver, pronto, estas que ainda há dias de hoje, o Carnaval, a Queima de Judas e a nível de festas religiosas, a do Brão, que é do Divino Espírito Santo. E mudaram muito? Não, agora estão até umas a recomeçar, outras mais fortes, mas pronto, aqui sempre se viveu muito essas 3 questões. Carnaval, Páscoa, com queima de Judas, e a Páscoa tem a versão católica e a versão profana, porque tem a queima de Judas e o pão de Valdilha, os folares. A queima do Judas é assim, que desde que eu me lembro de começar a fazerem, porque houve uma altura que até interromperam, mas depois agora voltaram a fazer e está mais suave, porque antigamente a queima do Judas era lida uma sentença do boneco. O boneco, ele escolheu uma figura da aldeia com consentimento. E antigamente as pessoas até tinham a pessoa que era a figura do Judas tinha que pagar não sei quantos litros de vinho tinto. Pronto, é tudo uma brincadeira. Mas depois eles, pronto, o grupo de homens que organizava, escreviam o testamento com as ditas deixas, a maior parte das vezes em berço, que só tinha direito à herança do Judas as pessoas solteiras de maiores de 18 anos. Mas antigamente aquilo era assim um bocadito mais picante. Nos dias de hoje eles voltaram a renovar a tradição e fazem, mas algo mais suave. Deixam aos membros da associação, dos baldas, aos vizinhos, ou uma ou outra figura mais conhecida da aldeia, mas já não vão de porta em porta, porque quando quando tive maior idade e direito a deixas, aquilo ainda era porta a porta e eles começavam a leitura do testamento, por uma ponta da aldeia, tudo o que era rapaz ou rapariga solteiro, tivesse 18, tivesse 80, tivesse 50 anos, tinha direito a uma deixa. Uma deixa era uma quadra, a maior parte das vezes em berço, mais ou menos picante, consoante as vivências da pessoa ou as histórias semi-encobertas. Mas já vinham preparadas, eles já... Sim, eles tinham o testamento. Era um testamento, é a leitura do testamento. Quem é que preparava isso? Os membros da altura, agora vão mudando, mas a comissão dos Judas, dos Baldas. Havia mesmo uma comissão para isso? Pronto, havia um grupinho de pessoas que fazia parte da direção e que preparava esse texto. Mas isso também já é antigo.
Mas mesmo antes de haver os baldas, essa tradição Já havia. Pronto, os baldas já foi uma associação feita, salvo erro, isso o João é que pode falar com vocês, o outro João Torrão, um dos torrões. Isso, os baldas, não sei se surgiu antes ou logo após o 25 de Abril. Já é uma associação antiga. Pronto, as direções vão mudando, os membros vão mudando, mas eles pegaram nisso e voltaram a dar vida às tradições. O Carnaval é perdido no tempo, no Baldilho. Neste momento temos o desfile de Carnaval que já tem 20 e tal anos, organizado, com a colaboração dos baldas, de vários grupos da aldeia, com o apoio da Câmara, da Junta de Freguesia, mas o Carnaval de Baldilho começa com os cardadores, algures no século passado, que ninguém sabe muito bem. Oficialmente são rapazes solteiros. Oficialmente? Sim, porque é tal coisa, as tradições às vezes vão-se um bocado abaixo e agora os cardadores já são uma associação e têm membros que são casados, mas quando há festas ainda participam, ainda brincam, pronto, para dar vida e para fazer mais, ter mais número de pessoas. Mas o que é que Mas eles antigamente, no tempo dos meus tios, por exemplo, o meu pai nunca foi cardador, mas os meus tios lá da minha mãe eram só os rapazes solteiros a partir dos 18 anos. Antes dos 18 anos diziam eles que tinham que pagar a idade. Acho que havia assim uma questão, a partir dos 16 podiam ir, mas tinham que comprar a idade, era qualquer coisa assim. E eles construíam as máscaras um zito, pouco mais antes do Carnaval, de noite, às escondidas na caserna. E, por exemplo, eu tenho tios, uns já faleceram, outros ainda são vivos, que na altura do 25 de Abril, pronto, era proibido fazer reuniões às escondidas ou sem autorização. E eles contavam que nessa altura, antes do 25 de Abril, eles uma vez descobriram-nos, uns dias antes do Carnaval, queimaram-lhe tudo, mas eles eram, pronto, é uma tradição antiga e eles eram muito ferranhos. Em 2, 3 dias voltaram a fazer tudo e no dia de Carnaval saíram à rua. Pronto, é com a máscara, com a cara tapada, que a máscara é feita com aquele papel de seda colorido e tem um perfume tradicional que é o tabu, que depois fica pelas ruas o dia todo. Como é que é o nome? Tabu. Tabu. É os perfumes antigos, mas é só aquele perfume que eles usam. E a parte da cara é lã de ovelha e tem um nariz, uns olhos e uma boca, os olhos e a boca em cortiça e um nariz feito de tecido, mas assim, maior ou mais pequeno, consoante a idade deles. E aquilo é um rito, pronto, é o que chamam um rito de iniciação à idade adulta. Mas os cardadores é uma tradição, isso aí é uma tradição perdida no tempo. Eles vestem uma roupa interior de mulher a imitar o antigo, com muitas rendinhas, um cinto de cabedal com mais ou menos sininhos, umas meias de renda e umas cardas na mão. Hoje as cardas são só de madeira. Antigamente diz que chegavam a ter pregos. Porque pronto, era para uma imitação das cardas de cardar as ovelhas. Mas era no sentido de cardar as raparigas solteiras. Ok, então... É a brincadeira, a tradição dos cardadores. Eles apareciam no meio da festa e faziam eles aparecem quando menos se espera. E andavam aí a assustar as a brincar, sim. Sim. Do Espírito Santo? Sim, essa é a parte da festa religiosa. Pronto, também tem a ver com as origens do Baldilho, porque pronto, esta igreja onde vocês estão a filmar foi da altura do 25 de Abril, mas tem a Capela Velha, que hoje foi transformada em casa mortuária, que o edifício que vocês veem lá já não é o original, já tem lá uma placa da ampliação de 1870, mas ampliação, porque também está um bocadinho perdido no tempo. Está escrito em algum lado, e as pessoas iam contando, que ali sempre, há alguns séculos, que já havia uma ermidazinha em honra do Espírito Santo. As imagens estão guardadas neste edifício daqui, mas há uma imagem pequenina que eles pensam, aí o Dr. João Torrão é que tem isso registado e tem acesso às coisas, que eles pensam que seja, salvo erro, do século XVI. A festa do Espírito Santo é uma festa móvel, tem a ver com a Páscoa. É finais de maio, princípios de junho. Pronto, agora também o ano passado houve uma comissão de festas de jovens, mesmo mais jovens de verdade, que voltaram a reviver a tradição e fizeram tudo. A parte religiosa e a parte da procissão e depois a parte profana, porque assim nos dias de hoje temos que
abrir a mentalidade, porque não é só fazer a festa, sim senhor, a lembrar o padroeiro da aldeia e reviver tradições antigas, mas tem que ter a parte profana para agradar a todos e para não deixar esquecer. Vêm muitas pessoas a essas festas? Este ano já vieram bastantes. Daqui, das redondezas? É aqui na zona, entre o Concelho de Ilha, o Concelho de Aveiro, vem um bocado. O Concelho de Vagos também vem, porque há muitas festas religiosas aqui na zona, em honra de diversos santos ou diversas imagens, mas as pessoas vêm, pronto, eles publicam os cartazes e agora com as redes sociais as pessoas fazem circulação. Há uma grande diferença para as festas como Não, decorrem? eles não fizeram de maneira diferente, eles fizeram, e muito bem feito, só que pegaram na festa que já não era feita a parte religiosa e profana há uns 7, 8 anos, salvo erro. Pronto, fizeram um bocadinho de tudo, mas muito bem feito. Mas a Cama do Judas já é mais adaptado, não é? Pronto, porque também esteve uns anos em decadência, porque depois as pessoas começam a emigrar, fogimos para cada lado, e depois já há sempre quem goste, quem não goste, mas isto são questões de ninguém agrada a toda a gente. Mas neste momento as festas estão a ser revividas todas. Todos aceitavam ser colocados como o Judas do ano? As pessoas que não aceitavam, como que era? Não, é assim, o Judas em si é um homem ou um casal, mas que a direção, o núcleo da associação, ou de quem está à frente, convida e pergunta se pode ser, e depois aquilo é de mútuo acordo. Às vezes até são membros deles, amigos deles, pronto, porque a figura depois é exposto um boneco, umas quadras a identificá-lo, o boneco é pendurado na noite de sexta para sábado depois da meia-noite, e depois no sábado à noite, só depois da meia-noite, é que o boneco pode ser queimado, porque assim, a queima de Judas existe porque existe a Páscoa, quer queiram, quer não, é uma festa relacionada com outra. E aqui no Val de Ílhavo, e há outro sítio no distrito de Aveiro onde ainda se cumpre a tradição, mas mantém essa regra, o boneco só pode ser queimado depois da meia-noite, porque supostamente Jesus Cristo ressuscitou depois da meia-noite, o boneco é a representação do Judas que se enforcou, só explode depois da meia-noite. Há uma interligação. Explode, arde o boneco. Sim, porque eles fazem um boneco de palha, assim, a cara mais ou menos caracterizada para ficar parecido com a pessoa, e umas roupas até da própria pessoa, a pessoa a arranjar, e 2 quadras para identificar. Mas o boneco está recheado de bombas. De bombas de... Sim, fogo de artifício. Fogo de artifício, okay. Sim, pequenas bombinhas, sim. Depois também lançam fogo de artifício, mas qualquer festa noturna tem que ter fogo, porque é como eu costumo dizer, a pólvora usada no bom sentido não faz mal a ninguém. Não, o boneco tem que explodir, tem que se ouvir longe. Não explode mesmo, porque eles tinham o fogo ao boneco pelos pés e aquilo arde na palha, que é revestido a roupa e pronto, a roupa é cheia com palha, mas depois tem as bombinhas lá dentro para dar a explosão. Sim, o Judas em si é combinado, ninguém é enforcado sem saber que vai ser enforcado entre aspas. E neste momento é lá no Cabiço de Nuno, ao lado da sede da associação, dos Baldas. Pronto, eles penduram lá o boneco na associação, mas depois já à noite, antes da leitura da sentença, e por uma questão de cuidado, de segurança, põem o boneco numa estrutura mais ao lado num terreno, porque pronto, é sempre uma pequena explosão, mas tudo controlado. Nunca houve incêndios por aí. É engraçado. Às vezes há quem gosta, há quem não gosta, mas é engraçado. Eu gosto muito dessas brincadeiras, eu costumo dizer, tanto vou à missa como ao carnaval, e faço parte de um grupo de carnaval, mas pronto, são tradições, desde que haja um respeito uns pelos outros, são tradições antigas que acho que se devem manter. Pronto, se calhar nos dias de hoje, se calhar não, é muito mais suave o dito testamento, mas são brincadeiras engraçadas, saudáveis. Falou de fazer parte de um grupo de carnaval. Sim, porque há 23, 22 anos atrás, a Câmara de Ilha começou a apoiar os Baldas e eles começaram a fazer um desfile de carnaval organizado. Esses escardadores sempre saíram à rua e já houve anos em que eles também ensaiam uma outra tradição antiga do carnaval, que é a dança do santo. Mas isso dá muito trabalho, que é um teatro antigo. É uma peça de teatro supostamente feita por 10 casais, mas casais só homens. Okay. Uns são a favor do santo intrudo, que é um boneco,
e outros são contra. É um teatro antigo. Essa escrita que eles têm, que aqui há uns anos alguém daí, já a mãe tinha falecido, foi ter com eles e deu-lhe o texto. E eles já fizeram há alguns anos, só que aquilo dá muito trabalho a ensaiar. Essa e os cardadores são tradições mais antigas. Agora o nosso desfile de carnaval foi que a Câmara começou a apoiar e eles quiseram pegar. E agora, tirando os anos do Covid, que teve interrupção, mas este ano já se fez no dia efetivo de carnaval, o desfile já se faz, salvo erro, 22, 23 anos. As pessoas começaram a se organizar por ruas, mas é claro que os grupos não é só os membros da rua, agora temos pessoas de fora. Mas sim, todos há vários grupos aqui da aldeia e há grupos das Gafanhas, do vêm Oca. participar no daqui. Sim. Pronto, é o carnaval organizado e com o apoio e com o patrocínio da Câmara de Ilha. E aqui é estilo competição, depois ganham melhor? Não, é um não, carnaval tradicional português, Ok. só de crítica social ou política, sem música brasileira. E eles fecham as ruas e o circuito em círculo entre as duas capelas. Os daqui, só contando, é os Valentes Superiores, é os Meninos do Alívio, é a Vila do Passo, é o Cabeço de Nuno e é os dos Bombos, 5. Salvo erro, são 5 daqui. Depois costuma ir o centro escolar, 6. E depois tem mais 3, 4 que vêm dos lados de Bagos e vêm de uma das Gafanhas. Este ano já vieram 2 Gafanhas connosco. Portanto, é o Carnaval do Concelho de Ilhavo. É feito e é dinamizado pela associação daqui. E cada rua, cada grupo prepara a sua indumentária, vem todos sim, igual, sim. há um tema. Sim. É só a regra deles e muito bem, porque isto pronto, foi para não deixar morrer as tradições e para reviver. Não há música brasileira, só música portuguesa. E a crítica social ou política. Os políticos são sempre as nossas, ou locais, normalmente mais locais, são as nossas vítimas. Quando as padeiras existiam, já havia água canalizada? Desde que eu me lembro havia água canalizada, porque a água canalizada no Val de Ilhavo tem o chafariz ali a meio da aldeia, que já é do tempo já era a minha mãe pequenina. O chafariz tem lá a data, salvo erro, em 1945. O chafariz foi uma forma de pagamento das águas de Aveiro à povoação de Val de Ilhavo para deixar passar a água para a cidade de Aveiro, porque há uma captação de águas ao fim do lugar e a forma de pagamento que naquele tempo encontraram foi pôr um chafariz ao dispor. Aquele chafariz antes tinha água, mas já tinha água desde 1945, quando ainda não havia água aqui nas ruas, nem esgotos, os esgotos vieram muito mais tarde. Quando não havia água, aquele chafariz, as pessoas já podiam ir ao chafariz com os cântaros buscar água da rede, a título gratuito. Foi a forma, foi um acordo entre a povoação, o povo da aldeia e as águas da região de Aveiro, quando fizeram para eles deixarem passar a água. Mas as pessoas tinham que ir com os cântaros só muito Sim, mais antes, tarde. depois mais tarde é que veio a água da rede. Mas a água da rede também já veio, se calhar, há alguns 40 anos. Pronto. Porque eu moro numa rua das com menos movimentadas, da aldeia e sem ser do centro, e nós já temos água também há mais de 30 anos na rua. Pronto, a rua principal, que há mais tempo, mas o chafariz ali, desde 45, já era água da rede. Depois começaram a pôr pelas ruas principais a água e as pessoas, chegaram a um ponto e eles deixaram de abastecer aquilo, acabaram por cortar, mas enquanto não houve água para todos, mas isto na década de 50, que as pessoas tinham acesso à água da rede já, porque toda a gente tinha os seus pocinhos em casa, que aqui há muitos poços, mesmo nos campos por aí, ainda há alguns daqueles de adobo, que tinham o engenho de tirar a água puxada por animais. Isso ainda por aí é descoberto. Depois, mais tarde, vieram os poços de tijolo e os de manilhas depois. Mas aqui é uma zona de água, sempre houve muita água. Não, aqui é azanhas de água. É só azanha, não é moinho, porque a estrutura é diferente. Aqui é azanha, porque era a força da água das levadas. Eles encaminhavam, tinham as estruturas, mas é a força da água que faz a azanha funcionar. Eletricidade?
Isso também já é do tempo da minha mãe. Quando nasci já havia. tinha, Já havia, já. havia. O que é curioso, as casas continuaram a ter sempre forno a lenha, não é? Mesmo havendo... Pois, porque aqui sempre houve muita tradição. A aldeia já é bastante antiga, há muitas casas que ainda nos dias de hoje, mesmo casas novas, têm um forninho a lenha, porque as pessoas, muita gente das minhas idades, pronto, já não digo os mais novos, mas os de 40, 50 anos, todos viram fornos a funcionar. Se não era nos avós, era nos vizinhos, se não era nos vizinhos, era nos tios. Todos viram fornos a funcionar. Não havia um forno comunitário? Não, aqui não, porque assim, antigamente era mais usual ter forno em casa, nem que mais não fosse. Em casa dos meus avós maternos, ainda lá existe, está meio caído, mas lá existe um forno, porque as pessoas depois também tinham o hábito de cozer a broa, nem sequer era o pão, era a broa meada ou broa de milho, para a semana toda. Enquanto durasse, comiam todos, quando acabasse tinham que fazer mais. Porque as padeiras ao início aqui iam vender para fora. Mas as casas de agricultura, que tinham muitos filhos, que isso também era uma prática aqui na zona, tinham o seu forno para cozer para a família. Uma coisa era as padeiras. Era as padeiras, agora o forno de lenha particular, não havia forno comunitário, isso acho que nunca houve, porque muitas casas de agricultura que tinham mais que 2, 3 filhos tinham o seu forno para cozer para a família toda. A minha mãe nunca foi padeira e sabia cozer e ensinou-me a fazer, porque era das filhas mais velhas de 3 irmãos e todas as semanas elas tinham que cozer. Assim começaram 9, 10 anos a saber fazer, tinham que cozer porque era para abastecer a família toda. Então as padeiras pouco vendiam a sua produção aqui, era sobretudo para vender lá fora. Se calhar a maior parte era para fora. Porque em casa cada um... Porque as famílias mais numerosas tinham, muitas casas aqui tinham fornos de lenha. Forninhos mais pequenos, mas tinham, sim. Como é que era a alimentação, quando era mais nova? Assim, eu pessoalmente tento manter igual, pronto, o nosso tipo de alimentação mediterrânica, mas pronto, aqui na zona usa-se muitos produtos agrícolas, ainda muitos animais caseiros. Antigamente também vinham, quando eu era pequena, lembra-me, agora ainda há uma pessoa, mas antes chegou a haver 3, vinham os peixeiros da zona das Gafanhas vender peixe porta a porta. E ainda me lembro um senhor vir à casa da minha avó com uma motinha com um atreladinho, no tempo em que não havia azar, não é? Como é que vinha conservado o peixe? Era com umas caixinhas de madeira, com um bocadito de gelo, depois já mais tarde, com os saquinhos de farda por cima. No início era assim, depois já começaram a vir as carrinhas frigoríficas. Mas aqui a alimentação, portanto, é bacalhau, peixe fresco e carnes, as carnes aqui da zona, normais. É assim, nos dias de festa, antigamente a minha mãe e os meus tios diziam que só comiam galinha no dia de festa e cabrito, porque a festa do Espírito Santo e a Páscoa, as pessoas aqui cozinhavam e ainda cozinham hoje muito, a gente chama-lhe aqui por Ilha e por Bolinho, chama-lhe cabrito assado, mas a forma de cozinhar é a chanfana, em frigideira de barro preto, cozinhado no forno a lenha. E quando eu era pequenina vinha um senhor, que a gente dizia que era o cabriteiro, a uma casa que já não existe, mas ali perto da Capela Velha, com o rebanho, e as pessoas iam lá, juntavam-se, a família era numerosa, depois compravam um bicho inteiro, se a família era mais pequena, juntava-se a outra, e escolhiam o animal, e eles matavam o animal, preparavam o animal, e as pessoas levavam para depois acender o forno. Espírito Santo e Páscoa tinha que ter cabrito assado, em forno de lenha. A gente aqui chama-lhe cabrito, pronto, a nível nacional, para se perceber, a receita é a chanfana, mas a gente diz que é cabrito porque é cabra criada. É o prato de carne mais tradicional das festas. Ainda se mantém mais ou menos esse tipo de gastronomia para a altura das festas, Páscoa? Mantém, porque a gente, agora não bem, a gente tem que ir a um talho comprar, não é? Mas a gente ouve as pessoas falar. E eu pessoalmente gosto muito de cozinhar e de comer. Eu mantenho essas tradições. E tenho um forno, tenho uma casa, ainda vivo na mesma casa, onde só não nasci lá, mas fui para lá com 9 meses. Mas fiz obras na casa, mas tenho um forno de lenha, para de vez em quando acender e manter essas tradições com os meus filhos. Nestes dias de festa há assim algum doce particular que fizesse? O arroz doce, a alteria, na Páscoa o folar. O folar que é o pão doce, só com os ovos a decorar. Os doces é esses 3. Pronto, é claro que na altura do Natal as pessoas usam o bolo rei, mas é uma tradição nacional, não tem nada a ver com a terra.
Aqui é o arroz doce e o aletria à moda daqui, dos sólidos. Porque o arroz doce aqui da zona de Ilha é sólido. O tradicional é sólido. O resto do ano faziam pão doce também. As padeiras fazem todo o ano, mas é mais na altura da Páscoa que, que lembra e que as pessoas consomem, nos dias de hoje, milhares de quilos, milhares de ovos. Imigrou muita gente aqui da aldeia, tem ideia disso? Sim, eu tenho, do lado da minha mãe tinha, pronto, eles eram 13 filhos, mas tenho alguns, uns faleceram, outros ainda são vivos, mas a maior parte deles estão nos Estados Unidos, ou fizeram vida nos Estados Unidos. Mas antes disso houve uma vaga de imigração e eles começaram pela França. E no tempo dos meus avós era Brasil e Venezuela. Mas depois decaiu e passaram para a França e da França para os Estados Unidos, as vagas de imigração. Pois essa altura... Após 25 de Abril, a vaga de imigração daqui da aldeia foi para os Estados Unidos. Eu tenho vários tios lá. Venezuela ali... Foi mais para trás, isso já foi antes do 25 de Abril, no tempo mais dos meus avós e por aí. Na vaga dos meus tios, pronto, que agora já estão quase todos a chegar aos 80 anos, quando eles emigraram em Novitos, com 20 e tal, foi para os Estados Unidos já. A vaga para a França, sobretudo assalto, tem ideia? Sim, sim. Tenho um tio que tentou ir a assalto, como eles diziam, para a França e arrependeu-se a meio da viagem e ficou uns dias em Trás-os-Montes e depois voltou para casa. Mas ainda dentro das fronteiras portuguesas? Sim, porque houve problemas, ele ainda agora um dia nos contou a história, houve problemas na viagem e eles foram abandonados e escondidos e ele quando pensou melhor voltou atrás. A primeira vaga foi França ainda, mas depois eles acabaram todos, os da minha família, que eu conheço, acabaram por ir depois já mais tarde, alguns ainda em barco a vapor, e depois é que já em avião, mas foram para os Estados Unidos. Mas havia gente daqui, eu lembro-me a minha mãe falar, e outras pessoas da idade dela, que chegaram à França a pé, com sapatos, mas sem sola. A vaga para a França também apanhou ali o período anterior ao 25 de Abril, não é? Penso que foi mais ano, menos ano, mas começou antes a da França, depois é que... Mas houve uma continuidade após a depois eles viraram mais para os Estados Unidos. Mas essas pessoas... Estados Unidos ou Canadá. Sim, porque também há muitos casais daqui no Canadá. É assim, os mais velhos que estão agora nos 70 e tal, pronto, é tudo 70 e muitos, 80 anos, alguns vêm para cá a viver a reforma ou vêm para cá as temporadas, mas depois têm lá a família, têm lá os bens, estão mais ou menos divididos. Vêm no verão, porque são todos já pessoas reformadas, é assim, vão para lá passar o inverno, porque as festas da família do inverno, né, é mais no inverno e as condições climatéricas lá são outras. Das casas, não é que o clima seja melhor, mas depois no verão, aqui como também não é tão agreste, vêm para cá a gozar a vida enquanto podem. Virgínia tirou o curso de Educadora de infância. Sempre gostou de crianças ou sempre. Como é que fez essa escolha? Não, eu por acaso sempre gostei de crianças. Não tenho irmãos, nunca tive, mas fui criada com os meus primos, é tal coisa, ou de um lado ou do outro. Nós fomos criados assim, todos juntos, pelo quintal, pelas levadas, nas brincadeiras, mas sempre gostei de crianças. Eu trabalho por gosto, porque se calhar se não fosse por gosto já tinha mudado de profissão, que não é muito fácil as colocações, mas eu gosto daquilo que faço. Trabalha aonde agora? Este ano letivo estive aqui numa das Gafanhas, mas não pertenço a esta zona ainda. Sim, gostava de pertencer a esta zona, mas ainda não pertenço, uma questão de tempo de serviço, mas gosto do que faço. E sempre se manteve aqui? Nunca... Sim, nem que seja só ao fim de semana. Agora, pronto, há 2 anos para cá, consigo estar cá a viver no Valdilha, vou 100%, mas... viveu noutros sítios? Sim, por questões profissionais, durante a semana já tive que alugar a casa a viver noutros sítios. Ok, mas manteve sempre esta sim, casa sim, fixa, não é? sim. Esta é a minha residência oficial. Sim. Já tive bilhete de identidade de outro distrito do país por uma questão de trabalho, mas que trabalhei 6 anos na Ilha da Madeira quando comecei a trabalhar, mas era porque era mais económico para as viagens. Então tive de trocar o bilhete de identidade para lá, mas até aí eu vinha cá uma vez por mês. Não, eu nasci mesmo aqui. O meu marido costuma dizer que eu sou muito bairrista. Eu disse, olha, paciência, amigo. Quando tu me conheceste eu já era assim. Seu marido também é de cá? Não, é de Gondomar. Mas também já se mudou para cá. Pronto, a gente depois vive aqui, mas para além disso não vive no centro da aldeia. Vive ali numa rua que tem meia dúzia de casas. É bastante sossegado para os dias de hoje. Ainda temos 2 crianças pequenas, aquilo
pronto, a gente está mais ou menos descansada. Acho que eu não me via a viver, mas eu já trabalhei 2 anos numa cidade grande ao lado do Porto e aquilo para mim era uma penitência. Porque a gente saía à porta da escola só via prédios de 12 andares. Aquilo para mim não, para viver lá não dava. Durante esse tempo todo, como é que foi vendo a evolução da aldeia? Pronto, já evoluiu bastante, porque pronto, eu lembro-me da aldeia, eletricidade e água canalizada já sempre houve, mas lembro-me da aldeia sem esgotos e assim, mas com muito menos casas nas ruas principais, mas pronto, teve uma evolução normal, média, mas também já chega de evolução, É? porque senão deixamos de ser aldeia. Não há nada que faça falta? Um posto médico? Não, porque vocês têm que se deslocar, não é? Nós temos que ir à ilha, mas é assim, nos dias de hoje toda a gente tem transporte, né? A gente também tem que entender que não pode estar um edifício aqui umas pessoas a dar despesa por meia dúzia, porque as pessoas acabam todas por ter transporte, né? A sociedade evolui muito bem, só que acho que há coisas que nós temos que manter as tradições. Na sua infância tinham que ir a pé? Ou já havia motorizadas? Ou iam Não, o meu pai deslocar? sempre teve motorizada e já havia carros, não. Porque o meu pai foi motorista durante 40 anos da Câmara de Ilha, desde que saiu da tropa, mas pronto, sempre teve uma motorizadazita e depois um carrinho e a gente já chegava à ilha facilmente, porque assim, estamos aqui num cantinho sossegado, mas estamos a 5 minutos de ilha, a 10 minutos do centro da cidade de Aveiro, o que é muito bom. A uma hora pela Estrada Nacional de Coimbra ou do Porto, mas nada de especial. É por isso que eu gosto, porque a gente está num cantinho ainda relativamente sossegado, mas se toda a gente tem acesso a transportes, eu falo pessoalmente, né? E facilmente a gente vai aos sítios quando quer, quando não quer estar sossegada, com alguma qualidade de vida, que é o que eu acho que não existe nos dias de hoje, nas cidades grandes, né? Mas nós, se ainda temos que aproveitar. Não sei se têm muitas crianças, se têm poucas. Neste momento não há assim muitas, mas está como há muitos casais a comprar casa aí ou a viver aí. Pronto, até às vezes já um ou outro casal de funcionários da Universidade de Aveiro, assim, as pessoas que fogem, é tal coisa, porque as pessoas estão a começar, quem tem algumas condições económicas está a começar a fugir dos centros das grandes cidades, por isso mesmo, para poder criar os filhos num ambiente um pouco mais sossegado e mais saudável. E o centro escolar daí agora está com um projeto novo, pronto, para atrair crianças, porque da aldeia em si não havia muitas, mas isto é como em todos os lugares, já há anos em que não há muitas crianças, né? Eu trabalho com crianças, há vaga, há anos que há muitos, há anos que não há. Mas jardim e primeiro ciclo temos, e depois em ilha sempre foi o resto, mas é tal coisa, é a 2 passos. Pois, como não sentem tanto o isolamento ou a desertificação, porque Não se pode falar em desertificação aqui, não. Falando do ofício das padeiras, eram muitas, hoje são poucas? São poucas, mas com muito, pronto, porque a sociedade evolui, mas com muita capacidade de produção. E elas são poucas, mas abrangem uma área geográfica bastante grande. E há também um esforço no sentido de perpetuar... Das autarquias de fazer promoção e apoiar, e fazem várias festas em torno do pão, pronto, que é uma das grandes tradições da aldeia. E elas que estão no ativo, pronto, a maior parte já tem uma certa idade, mas já há 3 mais novas que já são filhas ou netas e pronto, o negócio está bem encaminhado porque, pronto, cada vez mais elas abrangem um maior número de concelhos. Para não dizer, na altura da Páscoa é distritos, mas pronto, agora elas fornecem muitos concelhos aqui à volta. As gerações mais novas, há uma ou outra pessoa que quer aprender a fazer e... Que estão a fazer, sim. Estão a fazer mesmo? Sim. Há 3 padeiras das que estão no ativo, uma a mãe ainda ajuda, a outra ajuda ao pai, mas que quem está à frente são moças na roda. Uma acho que ainda nem tem 30 anos e a outra tem 30 e poucos. As moagens também, porque a do Carlos Valente esteve uns anos parada, mas depois uma neta recuperou o negócio e pegou no negócio e também é uma rapariga de 30 e poucos anos. E a outra ainda, o senhor Urbino é vivo, mas tem lá o filho e o genro, pessoas na roda dos 50, mas que têm, pronto, ainda tem, penso que tenha continuidade. Porque é um negócio alimenta ao outro e umas coisas puxam as outras.
Nasceu precisamente no ano da Revolução, portanto... Nasci depois de 25 de Abril, passado uns meses. A ter memórias terá por via dos seus pais. Sim, sim. Eles falavam do período anterior à Revolução, do que é que mudou após o 25 de Abril? Por exemplo, a questão dos votos, da participação nas eleições. Após o 25 de Abril é que começaram as pessoas a ter liberdade, nem a poder votar, mas depois do 25 de Abril, quando começaram a votar, por exemplo, as mulheres não tinham direito a voto, só quem trabalhava por conta de outrem. E a minha mãe e mais duas senhoras daí, uma já faleceu, mas ainda outra é viva, que eram duas professoras primárias, foram das primeiras mulheres no Valdilho a poder votar. Vinham-lhes trazer o boletim de voto a casa. Aconteceu isso, salvo erro, umas 2 vezes, que a minha mãe contava. Porque como a minha mãe já trabalhava no posto de recepção de leite, pronto, tinha um trabalho, era só 2 horas por dia, mas tinha um trabalho por conta de outrem, foi das primeiras mulheres na aldeia a ter direito a pôr o voto. Porque as minhas tias, as outras senhoras da INI, era só a minha mãe e as 2 professoras primárias. Porque trabalhavam, tinham um contrato assinado. Depois, mais tarde, as coisas mudaram, né? As pessoas foram-se registando e toda a gente tinha direito a voto. Mas após 25 de Abril, aqui não era assim. A fiscalização aqui das moagens, das padarias... As padarias em tempos, mas isso nem tinha a ver com o 25 de Abril, isso já tinha a ver com outras regras antigas. No tempo já da minha avó, isso está escrito naqueles livros que a Câmara de Ilha às vezes publica, ou com o apoio da Câmara. Elas houve um ano que fizeram uma manifestação, porque quando a polícia começou a andar atrás delas, por elas irem para a ilha com o pãozito à cabeça nas canastras, e pronto, uns aceitavam, outros não, elas chegaram a ser perseguidas, mas depois, numa altura, avisadas por alguém de Ilhavo, que vinha aí o Presidente da República de então, elas foram fazer uma espécie de manifestação, mas silenciosa. Porque queriam, e perguntaram-lhe o que é que elas estavam lá a fazer, elas disseram que queriam trabalhar e que a polícia que não as deixava, que andava sempre a persegui-las e a tirar-lhe o pão. Então, a partir daí, começou mais os papéis a serem mais legais. Mas lembro-me as minhas tias contarem essa história da minha avó, e a minha avó foi uma das que participou dessa manifestação. Só que depois trataram-lhe da documentação e elas começaram a poder ir vender o pão para a ilha, ir para as gafanhas. Documentação para poderem vender Sim, o pão? sim, para vender legal na rua, sim. Não havia oposição ao governo durante a ditadura aqui? Não houve assim Não, isso é a histórias questão com a ditadura, era os cardadores, porque era, pronto, reuniam-se para fazer... era uma depois, reunião depois- secreta. As padeiras não, era só a questão do papel da legalização de andarem a vender na rua. O resto deles não se metiam. Por exemplo, o meu pai saiu da tropa com 18 anos e passou a carta de condução que trouxe da tropa para civil. Tinha carta de pesados de passageiros e de mercadorias. E às vezes aos fins de semana ia com autocarros de excursões e ele dizia sempre, eu sempre andei toda a noite, quando ia para sítios longe, né, que vinha de noite, nunca tive problemas com a PIDE mesmo. Pronto, antes do 25 de Abril, né, nunca tive problemas com a PIDE. Não, eles aqui não se metiam muito. Era a questão dos cardadores, isso os meus tios contavam, que se meteram uma vez porque tanto andaram que os descobriram, né, mas eles tinham a fé deles e 2 a 3 noites antes eles fizeram tudo e saíram à rua, porque pronto, é a brincadeira, é o desafio. Foram abordados porque se estavam a juntar, não é? Mais do que Pois, e propriamente. quantas vezes eles iam ao posto e coisas assim, mas pronto, eles escondiam-se escondidinhos e sempre se conseguiram sair à rua, porque essa tradição nunca parou no tempo. Com mais rapazes, menos rapazes, mas nunca parou. Hoje há muitos rapazes a participar nessa, porque eles agora têm associação, não é mesmo? Eles têm uma associação fundada, é a tal coisa, tem rapazes casados, né, já criadinhos, mas pronto, que chamam os novos e que vão ajudando a fazer e passando os saberes. E, por exemplo, este ano foi o primeiro ano que houve carnaval, outra vez o desfile de carnaval a sério e no dia, os 2 dias depois do tempo do Covid, mas eles este ano eram bastantes, outra vez, eram perto de 20. Eu lembro-me, quando era pequenita, e os meus primos, a maior parte é homens e faziam parte, nesse tempo eram 20 e tal, 30, mas tem a ver com a população da aldeia. Assim, a associação Os Cardadores é recente como associação. Sim. Mas os cardadores em si é título... Eles andavam juntos. Sempre não é? andar, Mas sim, mas a associação registada, pronto, isso é tudo com o apoio da Câmara, mas a associação tem poucos anos de registro, mas eles sempre existiram. Eles agora até têm uma sede, pronto, deles,
para fazer de vez em quando as festinhas deles, estar em um sítio mais localizado. As festas, porque as máscaras, isso é tudo em segredo. Assim, eu gosto da maior parte das tradições daqui, não tenho assim... Pronto, tenho muitas, é mais das brincadeiras de verão, quando eu era pequena, quando vinham esses meus primos dos Estados Unidos e íamos à pesca para a levada. Chegámos a perder sapatos, saí todos molhados, cheios de lama. Tinha aqui uma cicatriz, andámos a brincar aos índios, com um desses meus primos que vinham da América, andámos a brincar aos índios em casa dos meus avós. Pronto, e a cana acertou-me a mim, mas nada de grave.